E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Lá, lá. Hoje a gente vai se aventurar num tema que mexe muito comigo, o poder da imaginação. Uau, esse é poderoso mesmo. A ideia é a gente desvendar como nossa mente, através da imaginação, pode influenciar, transformar, quem sabe até criar a nossa realidade. É tipo, a gente tem um superpoder dentro da gente e nem se dá conta, né? Totalmente. É. E para essa viagem a gente trouxe um arsenal de material, trechos de livros, guias de estudo, temas FAQs. E o legal é ver como, de jeitos diferentes, as fontes todas apontam para essa ideia central. A imaginação como a chave para moldar a nossa realidade. E tem cada ideia, cada conceito nesses textos que é de explodir a cabeça. Sério. Hum. Tipo, uma coisa que me fascinou foi a técnica do lembrar quando. Em vez de ficar preso no eu quero, a gente viaja no tempo mentalmente e revive a experiência como se já tivesse acontecido. Pera. Tipo, se eu quero muito viajar para a Europa, em vez de ficar só desejando, eu me imagino lá curtindo a viagem como se já tivesse rolado. Isso. Cria a memória com detalhes, com emoções, tudo. E o mais louco é que, para nossa mente, não importa se a gente realmente viveu ou só imaginou. A gente meio que hackeia o sistema. Eita. Mas e se eu nunca fui para a Europa, como eu vou lembrar de uma coisa que nunca aconteceu? Aí que a mágica acontece. A gente usa a criatividade. Inventa a história, os detalhes, como se tivesse vivido de verdade. A gente escreve o passado para criar o futuro. Nossa, isso é muito doido. E outra coisa que me chamou a atenção nos textos foi a relação entre imaginação e Deus, essa força criadora. Sim, uma das ideias mais impactantes é que Deus não é essa figura distante lá no céu, mas a força criativa que pulsa dentro da gente. A nossa capacidade de imaginar é a própria manifestação divina. Caraca, então cada vez que a gente usa a imaginação, a gente está se conectando com essa força superior. Exatamente. E para turbinar esse poder, a gente precisa assumir o controle, sabe? Tipo, em vez de ficar só na vontade, a gente declara o que a gente quer com convicção, no presente. Tipo, em vez de, eu queria tanto ser rico, a gente solta eu sou rico. Isso. Tem uma frase nos textos que é perfeita para ilustrar isso. Dizer, eu vou ficar rico, não fará isso acontecer. Você deve acreditar na riqueza ao reivindicar dentro de si mesmo. Eu sou rico. Faz muito sentido. A gente meio que dá a partida no motor da manifestação. Mas, e aí, como a gente mantém esse motor funcionando? Qual o combustível para essa máquina toda? Aí entram a fé e a persistência, que os textos também exploram bastante. É acreditar com todas as forças que o que a gente deseja já é real, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É manter a chama acesa, mesmo quando o vento tenta apagar. Exatamente. E essa força, essa certeza inabalável é o que move montanhas. Os textos até trazem a analogia dos pais fundadores dos Estados Unidos. Eles não tinham um mapa, um passo a passo para criar uma nação, mas a crença, a visão deles era tão poderosa que moldaram a história. Cara, essa história é inspiradora. Se eles conseguiram, a gente também consegue. Com certeza. E a gente vai desvendar mais segredos e ferramentas poderosas para manifestar nossos sonhos na próxima parte do nosso mergulho. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para continuar essa viagem alucinante pelo poder da imaginação. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão no poder da imaginação. A gente viu na primeira parte que a nossa mente é tipo um imã, atraindo tudo aquilo que a gente foca, né? Verdade. E às vezes a gente nem percebe a força que tem. Fica preso em pensamentos negativos e acaba atraindo mais do mesmo para a vida, né? Tipo, a gente tem esse poder na mão, mas não sabe usar direito. Mas e aí, qual o segredo para dominar essa força da mente? Uma ferramenta poderosa é a visualização. Os textos que estamos explorando hoje falam muito sobre isso. A gente até comentou na primeira parte, né? Criar um filme mental com detalhes, cores, tudo. Isso, mas vai além de só ver o que a gente quer, sabe? Tem que sentir, mergulhar na emoção. Me explica melhor essa parte da emoção. Imagina que seu sonho é ter uma casa nova. Na visualização, não é só se ver dentro da casa admirando os cômodos, mas sentir a alegria de realizar esse sonho. A gratidão, a satisfação. Nossa, faz sentido. É como se a gente estivesse vivendo a experiência de verdade. Exatamente. E essa emoção é que dá o start para a manifestação acontecer. Mas, e quando a gente começa a visualizar cheio de energia, mas aí a mente racional entra em cena, com dúvidas, medos. Como lidar com isso? Normalmente querer sabotar a gente, né? Mas temos que ser mais espertos. Quando esses pensamentos vierem, tenta não lutar contra eles, sabe? Observa, agradece e volta a focar na sua visão. Tipo, valeu mente pelo aviso, mas agora eu tô no comando. Isso. E uma ferramenta para fortalecer essa postura são as afirmações positivas. Os textos falam bastante da importância de usar frases curtas e poderosas que declarem a realidade que a gente quer criar. Tipo, em vez de, eu nunca vou ter a casa dos meus sonhos, a gente repete, eu sou próspero, mereço ter a casa dos meus sonhos.
Repetir essas afirmações com convicção, sentindo a emoção, reprogramar a mente subconsciente, sabe? Plantar novas sementes. Que legal. E podemos usar as afirmações junto com a visualização, né? Sim, uma complementando a outra. E tem a técnica do lembrar quando também. Lembra. Sim. Trazer energia do futuro pro presente. E dá pra usar a criatividade com essa técnica. Tipo, escrever um diário no tempo presente como se tudo já tivesse acontecido. Querido diário, hoje foi incrível. Realizei meu sonho de guerra. Exatamente. Escrever no tempo presente ancora a energia da realização na nossa realidade. Entende? Que demais. Mas, e a gente não precisa fazer tudo isso sozinho, né? Os textos também falam da importância de se conectar com pessoas que vibram na mesma frequência, né? Sim. Quando a gente se junta com pessoas que acreditam no poder da mente, que compartilham dos mesmos sonhos, a gente potencializa a energia da manifestação. É como formar um time. E por falar em ir mais longe, a gente explorou a visualização, as afirmações, o lembrar quando. Mas, e os sonhos? Os sonhos mencionam os sonhos como mensagens da nossa alma. Como a gente usa essa ferramenta a nosso favor? Boa pergunta. Os sonhos são um canal direto com nossa sabedoria interior. Mas como a gente decifra essa linguagem? Às vezes os sonhos são tão confusos. A linguagem dos sonhos é simbólica, né? Não tem uma interpretação literal. O importante é se conectar com a intuição, sentir o significado de cada símbolo. Então não adianta ficar procurando sonhar com cobra no Google. Pode dar uma luz, mas o significado real depende do contexto do seu sonho, das emoções que você sentiu. Se conecta com a sua intuição. Entendi. E como a gente usa a sabedoria dos sonhos para manifestar nossos desejos? Os sonhos podem revelar nossos desejos mais profundos, aqueles que a gente nem sabia que tinha. E podem nos dar dicas de como realizar esses desejos, trazer soluções criativas. Por isso é importante anotar os sonhos assim que acorda. E até tentar continuar o sonho, né? Se acordar no meio, tentar voltar para aquele lugar e ver o que acontece. Exatamente, usar a imaginação. E essa prática pode trazer insights valiosos. E como a gente integra os sonhos com as outras ferramentas, tipo a visualização? Podemos usar os símbolos, os personagens, as paisagens dos sonhos para criar visualizações mais ricas. Imagina que você sonha que está escalando uma montanha. Use essa imagem para visualizar a realização de um objetivo desafiador. E sentir a emoção de chegar ao topo, a sensação de conquista. Isso. A energia do sonho como combustível para a visualização. E as afirmações também. Eu sou forte, determinado e consigo alcançar todos os meus objetivos. Caramba, a gente tem tanta ferramenta poderosa à disposição. É verdade. O importante é se divertir com o processo, experimentar e descobrir o que funciona melhor. E lembrar, não estamos sozinhos nessa jornada. É isso aí. A gente tem um ou outro, essa comunidade incrível de ouvintes que também buscam uma vida mais plena e juntos a gente amplifica o poder da nossa imaginação. Com certeza. E para finalizar esse mergulho, eu queria deixar uma mensagem. Nunca parem de sonhar, de imaginar, de acreditar no poder infinito que reside dentro de cada um. A realidade é um reflexo da nossa mente, então vamos criar a realidade que a gente quer ver no mundo. E aí, pessoal, curtiram essa viagem? Esperamos que tenham se inspirado. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão no poder da imaginação. A gente já viu como a mente funciona como um imã, atraindo tudo aquilo que a gente foca, né? Como usar visualização, afirmações, a técnica do lembrar quando. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar no mundo dos sonhos. Isso aí. Os sonhos são como portais para o nosso inconsciente, sabe? Uma conexão direta com a nossa sabedoria interior. Os textos que a gente explorou nesse mergulho falam muito sobre a importância da gente prestar atenção nesses sinais, nessas mensagens que a nossa alma tenta nos transmitir enquanto a gente dorme. É verdade. É como se a gente tivesse uma conversa com nossa intuição através dos sonhos. Mas às vezes, me explica uma coisa, os sonhos são tão confusos, cheios de símbolos, de coisas estranhas. Como a gente faz para entender essa linguagem? A linguagem dos sonhos é simbólica, né? Não é uma interpretação literal, tipo, sonhei com tal coisa, significa tal coisa. A gente precisa sentir o significado de cada símbolo, de cada cena, se conectar com a intuição. Então não adianta a gente ficar procurando o significado de sonhar com cobra, no Google, por exemplo. Pode até dar uma luz, mas o significado real vai depender do contexto do seu sonho, das emoções que você sentiu, o que a cobra representa para você. Medo, curiosidade, transformação. Entendi. A gente que dá o significado para o sonho, né, a partir da nossa própria experiência. E como a gente usa essa sabedoria dos sonhos para manifestar nossos desejos? De várias maneiras. Primeiro, os sonhos podem mostrar pra gente os nossos desejos mais profundos, aqueles que às vezes a gente nem se dá conta que tem. Presta atenção nos temas que se repetem, nos personagens, nos lugares que você visita nos seus sonhos. Tipo, se eu sempre sonho que estou voando,
Pode ser que eu queira mais liberdade na minha vida. Exatamente. Ou que você busca uma nova perspectiva, que precisa se libertar de algo que te prende. Faz sentido. E além de revelar nossos desejos, os sonhos também podem dar dicas de como realizar esses desejos, né? Sim, às vezes a gente encontra soluções criativas nos sonhos, insights que a mente racional não conseguiria ter durante o dia. Por isso que é importante anotar os sonhos assim que acorda, para não esquecer dos detalhes. E até tentar continuar o sonho, né? Tipo, se a gente acorda no meio de uma cena interessante, fecha os olhos e tenta voltar para aquele lugar para ver o que acontece. Exato, usar a imaginação para dar continuidade ao sonho. Essa prática pode trazer insights incríveis. Que legal. E como a gente integra essa sabedoria dos sonhos com as outras ferramentas que a gente já aprendeu? Com a visualização, por exemplo. A gente pode usar os símbolos dos sonhos como inspiração para criar visualizações mais ricas, mais profundas. Imagina que você sonha que está escalando uma montanha. Você pode usar essa imagem para visualizar a realização de um objetivo desafiador na sua vida. E sentir a emoção de chegar ao topo, a sensação de conquista. Isso. A energia do sonho como combustível para nossa visualização. E pode usar as afirmações positivas também. Eu sou forte, determinado e consigo alcançar todos os meus objetivos. Nossa, a gente tem um arsenal de ferramentas poderosas, né? Visualização, afirmações, a técnica do lembrar quando, a sabedoria dos sonhos. E tudo isso conectado pela força da nossa imaginação. E o mais importante é a gente se divertir com o processo, experimentar e descobrir o que funciona melhor pra gente. E lembrar, a gente não tá sozinho nessa jornada. É isso aí. A gente tem um ao outro, a gente tem essa comunidade incrível que também está buscando uma vida mais plena. E juntos a gente potencializa essa energia, a gente cocria um mundo melhor. Com certeza. E para finalizar esse mergulho, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Nunca desistam de sonhar, de imaginar, de acreditar no poder infinito que existe dentro de cada um de vocês. A realidade é um reflexo da nossa mente, então vamos criar a realidade que a gente quer ver no mundo. E aí, pessoal, curtiram essa viagem? Esperamos que vocês tenham se inspirado para usar o poder da imaginação e criar a vida que vocês sempre quiseram. A gente se encontra no próximo mergulho, com novas ideias e novas aventuras. Até lá!